Estamos de volta, conversando remotamente com Martin Henkel, fundador da Senior Lab Inteligência e Mercado 60+, e professor da cadeira de Marketing 60+ Inovação na Fundação Getúlio Vargas. Martin, eu gostaria de começar esse bloco você explicando para a gente e para o telespectador empreendedor que nos assiste o tal do conceito Aging Market. Lina, a gente conhece, principalmente as pessoas mais ligadas ao segmento da gerontologia e acompanham o envelhecimento, conhece o conceito do Aging in Place. Aging in Place é envelhecer no lugar, né? Envelhecer na sua casa. As pessoas estão vivendo mais tempo e estão tendo a oportunidade de ficar mais tempo nas suas casas. Então, as casas são desafiadas a serem mais seguras, mais confortáveis, né, para que essa pessoa possa percorrer, né, a sua jornada do envelhecimento o maior tempo possível de forma independente e autônoma. Tá. O Aging in Market é o complemento, no nosso ponto de vista, do Aging Plus, do Aging Place. As pessoas que vivem mais tempo nas suas casas precisam ser atendidas por marcas, produtos e serviços para que consigam, né, dessa forma, usufruir do benefício de estar em casa. Então, o Aging Market, ele desafia marcas, produtos e serviços a aplicarem o olhar do consumidor sênior na sua jornada de marketing, na sua jornada de desenvolvimento de produto. Ou seja, a gente quer que um produto, quando seja comunicado, a área de marketing tente entender quais são os signos, quais são os símbolos, como o consumidor sênior vai receber aquela informação e vai entender. Na questão do design, né, considerar, nós falamos no primeiro bloco, né, questões ligadas à dificuldade de utilização de alguns produtos, isso precisa ser internalizado. Então, um produto, quando é desenhado, é concebido, lá na prancheta, ele precisa considerar essas questões naturais do envelhecimento. Então, isso sendo incorporado dentro do marketing, dentro das empresas, isso torna mais natural essa questão de atender esse público, né? A gente não quer fazer adaptações, a gente já quer concepções, desafiar o mercado a já conceber o produto adequado, na linguagem adequada, na capacitação de atendimento, no caso da área de varejo e serviços, para esse público, né? E sem fragilizá-lo. Então, tem vários aspectos que precisam ser considerados, né, nas estratégias de Aging Market. O consumidor odeia ser fragilizado, ele não gosta de ser rotulado, então, aquela questão, esse é um produto para o consumidor 60+, errado. Você tem que vender o atributo do produto, né? Olha, que dica bacana essa. Exatamente. Então, assim, medicina 60+, sei lá, estou usando algum exemplo aqui. Tá. Não, são rótulos, na verdade ninguém gosta de ser rotulado, e muito menos alguém que já viveu seus 65, 70, quase 80 anos de idade. Eles não querem rótulos, eles querem a liberdade. Querem a liberdade e sem estigmas, né? Tá. Uma população que ainda sofre bastante estigma. Então, para que a comunicação flua de forma mais tranquila, mais harmônica, não rotular o seu produto ou seu serviço como sendo para esta população é bastante adequado. Tá. Essa é uma das dicas, das muitas dicas que a gente dá, né? Tá. Poderia ficar, talvez... E você sabe que você acabou de falar na comunicação. Ou seja, a gente não vê hoje, né, especialmente, por exemplo, nas propagandas, esse público não se vê representado hoje. Você acha que é importante que as agências também comecem a trabalhar uma linguagem que possa ser mais próxima, mais intimista com este público que não se vê hoje, que se vê ainda invisível pelas marcas? Sem dúvida. Esse é um ponto de bastante discussão nossa, lá, inclusive no nosso curso da FGV, Lina, que, na verdade, se eu fosse um cliente de uma agência, eu ia exigir que ela soubesse conversar com todos os públicos que consomem o meu produto. Então, acho que tem que vir
das empresas, das marcas, cobrar, né, de forma construtiva a área da comunicação, as agências, escritórios do design, para conseguir criar uma linha de comunicação com esse público. E criar uma linha de comunicação com esse público não é colocar a vovó no filme, não é colocar um casalzinho idoso na peça de jornal, Exatamente. ou no banner. Não é só isso. Tá. Até porque, Lina, nós acompanhamos um teste que a gente considerou que possa ser uma avaliação de autoimagem. As pessoas, elas não se reconhecem, mesmo encontrando imagens de pessoas muito similares fisicamente, da mesma idade, elas não se reconhecem nesses exercícios que a gente fez. Elas enxergam a mãe, que é mais velha, ou uma tia, que é mais idosa, elas não se enxergam. A autoimagem do consumidor em geral, e especialmente do sênior, não é aquela imagem que colocam na televisão. Mas aí o desafio mas que imagem nós vamos colocar? A resposta não está na imagem, a resposta está na informação que é dada. Nós temos que vender os atributos que interessam a esse público, e aí sim vai acontecer uma conexão com eles. Então não basta botar a vovó no filme de televisão, tem que explicar para ela, oferecer o atributo do produto que interesse a ela. E aí sim acontece o link da comunicação. Que interessante. Claro que, assim, um produto de beleza, isso a gente infelizmente ainda vê, que é adequado e próprio para o público sênior, para uma mulher depois dos 50, 60 anos de idade, e aí você vê uma pessoa jovem fazendo aquela propaganda, falando, olha só, rejuvenesce e tal. Ou seja, tem muitos erros também, né? Mesmo em termos de imagem. Mas esse público, pelo que você está nos contando, esse público sênior, ele é mais exigente, ele quer ser tratado de forma mais inteligente, é isso? Exatamente. Eles querem, na verdade, que exista a empatia. Empatia não é só entender dores ou medos, é entender desejos dos mais simples, né? A gente vê a área de varejo, por exemplo, é uma área que nós estudamos bastante, a gente atua bastante com a Seniolab. A gente percebe empresas que têm uma intenção legítima de atender esse consumidor, que fizeram algum tipo de capacitação, né, para atendê-lo, para usar a linguagem adequada, só que essa capacitação ela não foi suficiente. Então, tem questões normais do envelhecimento, eu gosto de usar esse case. A pessoa, à medida que os anos passam, a gente vai ficando com a nossa atenção, que ela é mais ampla, cada vez mais focada onde está o nosso olhar. Isso se chama atenção dividida. No varejo, quando eu estou conversando com um atendente e ele me mostra um determinado produto, vou mostrar aqui. Eu começo a olhar o produto e fico imaginando como é que ele vai funcionar na minha casa, e nesse momento o atendente está falando sobre o produto, sobre o preço, sobre várias características, mas a atenção do sênior está no produto. Atenção, à medida que os anos passam, a nossa atenção vai ficando onde está o nosso olhar. Então, esse não é o momento de falar alguns atributos, algumas questões sensíveis do produto. Tem que ganhar o olhar novamente do cliente e aí sim falar as informações. Então, o que acontece? Existe muito ruído de comunicação, muitos maus entendidos que são causados por esse não entendimento, né? Agora, você está na Fundação Getúlio Vargas, né? O que isso representa? Quer dizer, nós estamos, inclusive, hoje tentando reeducar o mercado e os gestores, as pessoas formadoras de opinião, para enxergar esse público sênior de outra maneira, de uma maneira mais adequada, mais bacana? Exatamente esse foi o objetivo, né, a professora Patrícia Galante de Sá, que é a coordenadora do primeiro curso de formação executiva em mercado da longevidade, voltada para profissionais do mercado. Profissionais, executivos, empresários, a gente tem vários formatos, uma gama ampla de interesses, mas todos ligados ao business, a capacitar
a desafiar, a qualificar as empresas para entender esse público e para fazer os ajustes finos na comunicação e no desenvolvimento de produto. Então, acho que a gente está assim, começando, e eu não tinha percebido isso ainda, Lina, a gente está há 7 anos no mercado trabalhando com a Senior tanto movimento e tanto interesse genuíno das marcas para entender esse público. Acho que a gente conseguimos dar um salto importante, né? Legal. E fundamental também, né? Porque a gente tem esse público sênior hoje no Brasil. Claro que a gente tem uma fatia, uma parcela pequena, né? De um público com alto poder aquisitivo, mas que a grande maioria ainda dos 60 a mais é um público, eu diria, parte vulnerável e parte ainda com recursos menores. Então, por favor, né, que as empresas, que as consultorias, que as faculdades acabem também tentando criar e incentivar novos produtos com preços viáveis, né, que esse seja um fator importante. Seu recado final, por favor, Martin. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz também, em nome de todo mundo que atua no segmento, nesse ecossistema, para trazer esse tema de uma forma profissional, de uma forma voltada ao mercado, porque nós entendemos que a inclusão ela acontece com a atenção também da sociedade para incluir questões assistenciais, questões de acolhimento, mas também no consumo. Marcas me entenderem, eu conseguir manipular, comprar o que eu quero, usar da forma que eu quero, também é inclusão. Eu acho que dessa forma a gente consegue começar várias transformações, né? Para um Brasil que está envelhecendo. Hoje nós temos a mesma quantidade de mulheres 60 a mais, com a mesma quantidade de meninas de 0 a 13 anos de idade no Brasil. Imagina. Então, assim, aquilo que se fala, em 2031 nós vamos ter um Brasil envelhecido, em alguns segmentos, em alguns targets, isso já aconteceu. É importante a gente considerar isso. Que todos nós aprendamos, né, a valorizar o envelhecimento, então, e que a gente não discrimine. Choidadismo, choetarismo, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, pela sua participação, Martin. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Muito obrigada.